Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixar Deus nos falar. Vamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 27 de julho de 2021, terça-feira, 17ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. E no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Deus habita em seu templo santo. Reúne seus filhos em sua casa. É ele quem dá força e poder a seu povo. Trecho do Salmo 67, versículos 6 e 36. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, sois amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 33, versículos do 7 ao 11, capítulo 34, versículos do 5 ao 9 e 28. Naqueles dias, Moisés levantou a tenda e armou-a longe, fora do acampamento, e deu-lhe o nome de Tenda da Reunião. Assim, todo aquele que quisesse consultar o Senhor saía para a tenda da reunião que estava fora do acampamento. Quando Moisés se dirigia para lá, o povo se levantava e ficava de pé à entrada da própria tenda, seguindo Moisés com os olhos até ele entrar. Logo que Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem baixava e ficava parada à entrada, enquanto o Senhor falava com Moisés. Ao ver a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todo o povo se levantava e cada um se prostrava à entrada da própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, mas o seu jovem ajudante Josué, o filho de Num, não se afastava do interior da tenda. Moisés permaneceu diante de Deus, invocando o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: O Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel, que conserva a misericórdia por 1000 gerações e perdoa culpas, rebeldias e pecados, mas não deixa nada impune, pois castiga a culpa dos pais, dos filhos e netos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gosto de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 103, versículos do 6º ao 7º, 8º ao 9º, 10º ao 11, 12 ao 13, refrão 8º A. O Senhor é indulgente e favorável. Repitamos. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é indulgente, é favorável. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas.
Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é indulgente, é favorável. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é indulgente, é favorável. Repitamos: o Senhor é indulgente, é favorável. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A semente é de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra vida eterna encontrou. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, e-mail santini@novaalianca.com.br. Ele é a liderança da comunidade Nova Aliança. Veio o inimigo. Mateus 13, versículos de 36 a 43. Cuidado com o inimigo satânico. Com o ceticismo da onda iluminista e o culto à deusa razão, anjos e demônios foram recolhidos à mofada gaveta das superstições. Mas não é esta a lição de Jesus com a parábola do joio e do trigo, narrada neste evangelho. É uma das imagens que o próprio mestre traduziu para os discípulos perplexos, deixando claro que o inimigo que semeou o joio é o diabo. Mateus 13, versículos 39a e seguintes. Macário o Grande, que morreu no ano 390, o fundador de Seta no deserto, comenta a passagem: eu vos escrevo, irmãos bem-amados, para que saibais que, desde o dia em que Adão foi criado sobre a terra até a consumação dos séculos, o maligno fará guerra aos santos, sem se dar repouso. De fato, em consequência da transgressão da primeira criatura, ele habita neste corpo do qual fomos revestidos e mora em nós, entregando-se astuciosamente às suas astúcias e suas manobras. Revestidos da armadura celeste, é em Cristo que os cristãos combatem como homem a homem, secretamente no íntimo de suas almas. Entretanto, os homens que combatem entre si fazem a guerra em determinados momentos e após esses combates, cada um se
concede o repouso e regressa à sua pátria, onde goza de tranquilidade e paz. Não é assim para aqueles que lutam contra Satã. É noite e dia que devem lutar. De fato, Satã habita ali no corpo. Ali permanece e se mantém bem perto da alma a todo momento. Por causa dessa coabitação, aqueles que combatem estão na tribulação e não há ninguém na terra para os confortar. Ademais, eles olham para o céu e ali depositam sua expectativa a fim de receber alguma coisa em seu interior. É por esta força, graças à armadura do Espírito, que eles vencerão. É do céu, efetivamente, que eles recebem uma força que permanece escondida aos olhos da carne. Desde que eles busquem a Deus de todo o seu coração, a força de Deus vem secretamente em sua ajuda a todo momento. Claro, é certo que eles são tentados por Satã devido à sua fraqueza, mas o Senhor não os abandona e não permite que sejam perpetuamente embaraçados, nem tentados em excesso. As paixões que neles suscita seu inimigo ensinam-nos a aproximar-se de Deus, o Salvador do mundo. E assim, revestidos do escudo do Espírito, eles se tornam vitoriosos. Um olhar panorâmico para a humanidade atual, auxiliado pelas informações do noticiário do dia, deveria bastar para convencer um cético sobre a existência e a ação do inimigo. Ou teriam outra explicação? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor é meu escudo e baluarte. Salmo 18, versículo 3. Bem, vamos ao santo do dia, porque é importante sabermos um pouco da história desses homens que foram cristãos exemplares. Antes, eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e imagens dos meus endereços eletrônicos para evangelização. Da minha parte, podem utilizar à vontade, mas eu quero só informar que o texto a seguir está no site a12.com, escrito pelo padre Evaldo César de Souza. Da minha parte, então, usem à vontade acessando o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/. O Papa Celestino I, hoje é dia de São Celestino, 27 de julho, dia de São Celestino I. O Papa Celestino I foi eleito em 10 de setembro de 422. Ele nasceu no sul da Itália. É considerado um governante de atitude, mas seu mandato durou apenas uma década. Era um período de reconstrução para Roma, que fora quase destruída pela invasão dos bárbaros. O Papa Celestino I participou ativamente, restaurando numerosas basílicas, entre elas a de Santa Maria em Trastevere, a primeira dedicada a Nossa Senhora. Respondia pessoalmente às cartas que recebia e seus conselhos formaram um primeiro esboço do que seria o futuro direito canônico. Também foi vitorioso e vigoroso o intercâmbio de correspondência que manteve com seu amigo e contemporâneo Santo Agostinho. Foi ele o primeiro a determinar que os bispos não deveriam nunca negar a absolvição a alguém que estivesse morrendo. Combateu as heresias, ajudou a esclarecer dúvidas doutrinais e combateu os abusos que se instalavam nas sedes episcopais. Sob sua direção, foi realizado o Concílio de Éfeso. Nele confirmou-se o dogma de Maria como Mãe de Deus, Theotokos. Com isso, o bispo Nestório, que pregava Maria somente como mãe do homem Jesus, foi considerado herege. Celestino I morreu em 432, depois de uma frutífera vida em favor de Cristo. Reflexão. Ser responsável por um trabalho é sempre algo exigente. Um bom cristão sabe usar
do poder que lhe é conferido para trabalhar em função das pessoas. O serviço deve ser a palavra de ordem para quem tem Jesus Cristo como guia da sua vida. Aprendamos de São Celestino I que, sendo Papa, soube tratar com igualdade o povo de Deus e trabalhar para o crescimento da Igreja. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Celestino I governasse todo o vosso povo, servindo-o pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores de vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Celestino, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, é o Deus do impossível. Se for para o seu bem, peça e receberá. E do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos, não importa, porque o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar. Não morra em pecado grave, porque quando ele voltar, vai fazer o julgamento final de toda a humanidade. E quem não estiver reconciliado com Deus, irá para o inferno. Irá arder na fornalha de fogo. Então, diariamente, peça perdão de seus pecados. Quem é católico, confessa-se juntamente com o sacerdote. A confissão auricular é muito importante. Shalom, a paz.